Obrigado, pastora. Sim, seria bom. Ok, agora estamos prontos. Laura, pode jogar aquela... Quando estávamos cantando essa música, eu pensei dessa música quando as pessoas aqui estão falando sobre a Ásia. Vocês estão entendendo essas palavras aqui? Porque fala, repete vez após vez, 100 bilhões, 100 bilhões, 100 bilhões, até chegar a esse ponto aqui, vejo 8 bilhões de formas de amar. Vocês estão entendendo o que significa isso? O que é? É o mundo. A população do mundo está chegando em 8 bilhões. Então, essa música é bem pessoal para mim, de Deus para todos nós. Então, porque esses 8 bilhões de pessoas são filhos e filhas, pelo menos em potenciais. Em potencial, isso é o coração de Deus. E a razão que eu pensei nisso foi porque aqui na frente tivemos China, Índia e Turquia. Por enquanto, China é o maior país de população, mas vai ser daqui a pouco Índia. Índia está crescendo rápido, mais rápido. A China tem limitação de filhos. E então eu conheço também basicamente a população de cada um daquelas três. Eu fiz um cálculo rapidinho, verifiquei a população do mundo que podemos fazer hoje em dia no Google e descobri que aqueles três países, só aqueles três países representam basicamente 1/3 da população do mundo. 1 de cada 3 pessoas do mundo mora em um daqueles 3 países. Porque China é a primeira, Índia é a segunda, e quem sabe que é a 5º maior país do mundo? É Brasil. Vocês sabiam disso? Brasil é o 5º maior país em população do mundo. Então, por que estamos falando tanto sobre missões, missionários saindo do Brasil? Porque eu acho que como o 5º maior país do mundo, aqui no Brasil temos uma responsabilidade. Não é um pouco país, não é um pequeno país, não é pouca população. Faz grande parte do corpo de Cristo mundial. Então, essa época já chegou, está chegando e ainda mais aqui no Brasil, realmente é responsabilidade. O Brasil não é mais um país para receber, é um país de enviar. Realmente faz tempo que já é um país enviador. Amém? Então, realmente, é responsabilidade da igreja brasileira para se levantar e tomar sua responsabilidade. Amém. Eu quero começar, antes de iniciar minha palavra, eu gostaria de falar rapidinho sobre a palavra de hoje à tarde. Quem estava aqui hoje à tarde? Ok, a maioria de vocês, alguns não estavam. Foi uma palavra excelente. Eu quero realmente agradecer a Deus e parabenizar nosso amado, querido aqui, Jerônimo, porque ele tratou em Jerônimo, desculpa. O que eu disse? Jerônimo. Não, eu disse Jerônimo, mas não foi claro. Na minha mente foi Jerônimo. Ele disse Jerônimo. Continue. Isso. Ele tratou com um assunto que pode ser bem polêmico. Ele tratou nesse assunto de uma maneira excelente. Ele falou sobre, realmente nas 2 palavras, sobre o domínio de Deus. Eu não quero falar demais sobre isso, mas existe no corpo de Cristo, nos últimos anos, 10, 15 anos, uma palavra sobre domínio que não é saudável.
Eu não quero falar muito sobre isso, se não conhecer esse ensino sobre que não é saudável, sobre domínio, você não precisa saber. Eu não vou ensinar alguma coisa errada. Mas eu só vou dizer, podemos resumir isso só dizendo isso. O que é a missão de Deus? Falamos isso em toda reunião. Qual é a missão de Deus para o corpo de Cristo? Nossa missão é o quê? Fazer discípulos. Então, fazer discípulos das nações. Ou discipulam as nações, né? Isso é a nossa missão que Deus deu para a igreja até a volta dele. Então, podemos resumir todo esse negócio sobre missão e domínio falando isso. Agora, nosso papel é discipular as nações. Depois da volta de Jesus, vamos reinar com ele sobre as nações. Mas ele falou alguma coisa, eu vou enfatizar isso só. Ele disse, a instituição da igreja não vai reinar sobre as nações nessa época. Não vai acontecer. E não é nosso papel. Não é nossa missão. Então não é para a igreja dominar sobre o governo. Não é para a igreja de hoje em dia para dominar sobre a educação. Não é para a igreja agora dominar, reinar sobre o mundo acadêmico. Ou de negócios. Isso não é a responsabilidade, nem o papel da igreja hoje em dia. Nossa missão aqui, fazer discípulos das nações. Não é para mandar, eu vou falar mais direto, não é para mandar o governo o que eles deveriam fazer. Temos pessoas até nessa sala que são pessoas chamadas para fazer parte, para influenciar essas áreas de nossa cultura. Mas não é para a instituição da igreja para reinar sobre essas áreas de nossa cultura hoje em dia. E se passarmos tanto tempo em foco nisso, estamos perdendo a missão da igreja. Mas ele trata tão bem com isso. Nossa responsabilidade maior sobre o domínio de Deus é para me colocar debaixo do domínio de Deus na minha vida. Assim eu vou cumprir o propósito que Ele tem para mim. Que é para abençoar outras pessoas. Vocês estão entendendo isso? Okay? Isso é muito importante entender isso. Como falamos ontem à noite, a grande comissão não inclui ganhar a guerra cultural. É para fazer discípulos. Aleluia. Ok, eu sei que algumas pessoas não estavam aqui ontem à noite, então queremos resumir só a última tela. Falamos sobre essas 3 identidades. Quais são as 3 identidades? Qual foi o primeiro? Escravo. O segundo foi filho. O terceiro foi herdeiro. E falamos ontem à noite, não vamos resumir tudo isso, mas em Cristo, na verdade, somos os 3. Eu sou, seguindo a palavra de Deus, um escravo de Deus. Escravo de justiça e de Deus. Eu sou livre de pecado, mas eu não sou livre de Deus. Eu sou escravo de Deus, a palavra fala. Ok? Não pensamos assim frequentemente, normalmente, mas isso é a verdade. Somos filhos, acho que entendemos isso, falamos muito sobre somos filhos. Mas falamos pouco sobre isso, somos herdeiros. E fizemos isso com cada 3 das identidades, para ter uma mentalidade demais insuficiente e correto. Então, já que vamos falar sobre herdeiro hoje à noite, eu quis resumir isso agora. Então, somos herdeiros e hoje à tarde herdeiros com Cristo. Então, se tivermos uma mentalidade demais, eu sou herdeiro. Temos essa mentalidade, vou receber tudo de graça, então eu não preciso fazer nada, eu sou herdeiro. Deus vai me dar tudo. Por que eu preciso fazer? Eu vou relaxar.
relaxar e fazer nada. Ou, se não entendemos isso, se tivermos um entendimento insuficiente sobre isso, podemos ter essa mentalidade. Eu mereço a herança. Eu ganhei porque trabalho tão arduamente. Olha o que eu fiz, sou trabalhador. E qual foi nosso exemplo de ontem que demonstrou isso? O segundo filho pródigo. Se você não estava aqui, por favor, tem que pegar aquela... Onde eles pegam? De Facebook, de YouTube, de o quê? YouTube. Porque aquela parábola em Lucas 15 não é o filho pródigo. É os filhos pródigos. Porque o segundo filho, o mais velho, foi tão pedido quanto o primeiro, o mais jovem, desculpa. E, na verdade, a situação é quase mais difícil, mais complicada, porque foi óbvio que o filho mais jovem foi perdido. Ele saiu. Pegou a herança, perdeu a herança, fazendo coisas de besteira, finalmente ele voltou, né? Então é óbvio, ele foi perdido, voltou tudo isso. Foi óbvio que ele tinha problema. Mas o que não foi óbvio, não é óbvio que o filho mais jovem que ficou, o que ele disse para o pai, que ficou com raiva com o pai, disse para o pai: olha, você fez isso para seu filho que estragou tudo. Eu estou aqui todos esses anos trabalhando como escravo, obedecendo todas as suas ordens, e você não me deste nada. O que é mais perigoso é que esse filho ainda está... Olha, ele estava fazendo um bom trabalho, sim ou não? Foi bem responsável, sim ou não? Você podia até confiar nele, sim ou não? Parece que ele foi um líder bom. Sim, ele estava produzindo, dando bons resultados. Eu quero ele como meu líder. Eu quero ele como pastor. Ele está dando resultados, produzindo. A igreja crescendo. Mas descobrimos que ele tinha grande problema no coração, porque ele não entendeu que ele foi herdeiro. Que herdeiro não pode ganhar. Não merece a herança, só precisa receber. E a coisa mais perigosa, ele estava lá, na casa, ele nunca saiu da casa, mas ainda estava bem longe do coração do pai. Então, como um líder, isso é muito surpreendente. Mas agora eu quero entrar nisso como uma visão mais ampla, mais completa do que herdeiro. Mas realmente herdeiro faz um pouco mais do que só receber, pode avançar. Isso é seja bem-vindo para a nossa conferência. O que faz o herdeiro? Faz um pouco mais do que receber. Pense de uma criança. Até a Bíblia fala isso. Pense sobre uma criança menor de idade. Vamos supor os pais morrem, o pai morre, sei lá, e aquela criança de 10 anos tipicamente vai receber a herança naquele momento? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, o herdeiro tipicamente tem que esperar para receber a herança. É como nós hoje em dia, não? Ainda estamos esperando pela herança. Mas não é só esperar fazendo nada. O herdeiro deveria passar aquele tempo de preparação. Então, o herdeiro deveria estar se preparando para receber a herança. E um dia, no futuro, ele recebe a herança. E depois disso, vai administrar ou vai governar a herança.
Então, realmente tem um pouco de processo nisso. Mas queremos falar um pouco sobre... Tem o próximo slide? Deixa eu verificar. Pode voltar. Esse próximo... Tem um pouco menos slides de ontem à noite. Mas vimos ontem à noite com o segundo filho pródigo, que ainda estava lá, mas não entendeu que ele era herdeiro. Eu pensei nisso. O que acontece quando não pensamos, quando não temos, quando não entendemos, ou quando não temos a mentalidade de herdeiro? Algumas coisas podem acontecer. Primeira coisa, isso é muito comum, tem a ver com a primeira palavra aqui, não esperamos pelo momento certo. É verdade ou não é verdade? Todas essas pessoas que vocês ouviram falar sobre missões, realmente estão na fase de esperar. Já não estão esperando pelo momento certo. A coisa pior é não esperar até o momento de Deus. A coisa pior é antecipar a obra de Deus no seu coração. Na verdade, ficamos muitas vezes impacientes com quem? É muito fácil. Porque eu estou esperando, por que não, Deus? Gente, eu só quero dizer alguma coisa, essa palavra de encorajamento para vocês. Para nós, naquela época de espera, foi 20 anos. Antes de nós chegar aqui no Brasil, pessoalmente. Faz anos. Quando as pessoas nos perguntam, às vezes, descreve o que aconteceu, como você recebeu o seu chamado de ser missionário. Não vou falar tanto, mas a realidade até entendemos essa chamada antes de nosso casamento. Faz de 19, 20 anos, alguma coisa assim. Cheguei aqui quando eu tinha 40 anos de idade. Mas você não sabe. Você realmente não sabe o momento, mas tem que esperar. Mas então, o que estávamos fazendo durante aqueles 20 anos? Fazendo nada, esperando, orando. Pai, estou orando, estamos orando. Quando você vai nos enviar? Não. Fizemos um monte de coisas durante aquela época. Durante aquela época de preparação, porque estávamos sendo preparados por Deus. Então, fizemos cursos, mas muito mais importante do que isso, estávamos extremamente envolvidos na igreja. Servimos em todas as áreas. Iniciamos ministérios universitários, em universidades grandes lá, que tem dormitórios, né? Como uma cidade pequena. Entramos em 2 universidades grandes assim, estabelecemos de zero ministérios, que foi bem sucedidos. Nos mudamos voluntariamente de uma cidade para outra para ajudar a iniciar uma igreja, recebendo nada de renda para isso. Então fizemos um monte de coisas, investindo no reino, né, através da igreja local. E finalmente chegou aquele momento quando eu nem estava planejando falar isso. Quando realmente entregamos esse sonho para Deus. E Sherry disse uma vez, se nunca chegamos no Brasil, se nunca entramos no Brasil como missionários, Deus ainda vai te amar. E realmente descobrimos que você não está pronto para entrar no sonho até você estar pronto para morrer para o sonho. Quando você está pronto para entregar isso, Deus fala, ok, você está pronto para entrar nisso. Quando você está pronto para entregar isso, até morrer para isso, você está pronto para Deus
fala que você está pronto para entrar nisso. Como o Isaac. Então você passa essa época de preparação. Você está esperando, mas você está preparando. Mas alguém que não entende isso, não tem a mentalidade de herdeiro, não vai entrar nesse processo de preparação. Não vai ficar fiel com o trabalho que Deus tem para você no momento. É outro sinal que você não entende isso. Não posso fazer isso porque eu sou missionário, eu estou pronto para sair. Quando o pastor fala, você podia tomar responsabilidade para isso na igreja? Não, estamos na fase de preparação. Sim, isso está incluído naquele processo. Quero dizer alguma coisa. Ter chamado em si mesmo, em si só, não é suficiente. Se você não é fiel no processo de esperar e preparar, você nunca vai receber. Ter chamado só não é suficiente. Mas eu recebi, eu fui. Vocês sabem, tantas vezes já ouvimos isso. Eu fui para conferência. Aquela de 5.000 pessoas. Aquela pessoa no palco me chamou. Você tem chamado para Indonésia. É você. Eu estou vendo que alguém tem chamado para a Indonésia. Acho que é você. E você nunca pensou antes sobre ser missionário, nem sabe onde fica a Indonésia. Indonésia é país ou não? Fica em Paraíba, né? Estou brincando. E de repente, eu tenho chamado de ser missionário na Indonésia. Só porque você recebeu uma palavra assim não significa que é verdade? Posso dizer isso? Tem que ser confirmado. E até com isso, ter chamado só não é suficiente. Senão, passar esse processo de esperar e preparar. Aleluia. O que mais temos aqui? Outra coisa, só tocando em uma coisa que aprendemos sobre o segundo filho pródigo ontem à noite. Ele ficou bem chateado com o pai. Realmente ele fala, ficou com raiva do pai. Porque ele pensou assim, eu mereço isso. Olha Deus, tudo isso estou fazendo para você. Ou naquele caso, vamos supor que aquele processo demora um pouquinho de espera, de preparação. É bem fácil ficar com aquela atitude de Deus, o que você está fazendo? Ainda estou aqui, estou sendo fiel. Olha que tudo estou fazendo. Estou produzindo tudo isso. Quando você vai me liberar, Deus, para cumprir esse propósito? Então é fácil entrar com aquela atitude de eu mereço. Deus deveria me dar isso. Olha, eu estou sendo tão fiel. Mas às vezes isso abre nosso coração para uma atitude que é completamente contrário do coração de Deus. Até agora estou falando mais sobre missões, que é bom, sendo que isso é conferência missionária. Mas eu quero abrir o assunto um pouco mais para a liderança. Se não temos esse entendimento de herdeiro, que eu recebo tudo que eu tenho do Senhor, olha, como eu falei ontem à noite, você pode entrar numa cidade, você podia iniciar uma igreja de zero. Em 5 anos pode ser uma igreja de 500 pessoas, até 1.000 pessoas. Está bombando, está alcançando muita gente. É bem fácil entrar na atitude que eu fiz isso. Mas a mentalidade do herdeiro
Você nunca pode dizer isso, porque qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que você produziu, realmente é do Senhor, não é? Que tudo é do Senhor, não é seu, nunca é seu. É bem fácil entrar naquela atitude, eu sou dono dessa obra do Senhor. Qualquer pastor, você nunca pode entrar nessa atitude que eu sou o dono, o dona, às vezes, desse ministério e dessa igreja. Não importa o seu trabalho, o que você fez, sempre é do Senhor. Tudo que você tem, as habilidades, dons para realizar isso, são do Senhor. Amém? Tudo, nunca podemos entrar nisso, mas eu quero dizer, acontece frequentemente na igreja de Deus. Um sinal é quando você precisa se proteger, sua reputação. Eu quero dizer, a razão que eu e Sherry estamos nessa igreja, quando entramos nessa igreja no final de 2012, porque aquela atitude não existe em nenhum jeito nessa igreja, na liderança dessa igreja. Eu quero dizer, eu já ouvi várias vezes, até a Aline que fica um pouco mais preocupada às vezes sobre as coisas da igreja. É verdade, não é verdade, você fica um pouco preocupada, com um coração bom, mas ela fala, eu ouvi isso mais do que uma vez. Júlio, você precisa fazer alguma coisa. Júlio, você precisa falar com aquela pessoa. Aquela pessoa vai criar problema aqui. Você precisa resolver isso. Não, é verdade, pastores, é verdade. Mas quase sempre, olha, se tiver problema, que ele não evita a responsabilidade dele, mas mais do que uma vez eu falei, ele disse, não, vou confiar em Deus nisso. A igreja é dele. Não é minha igreja. A igreja é do Senhor, a igreja é dele. Eu posso... Está me entendendo? A confiança é a palavra-chave aqui. Porque não confiamos no Senhor. Pensamos que precisamos resolver tudo isso porque é nossa reputação. É minha igreja. E entramos com uma atitude de edificador de nosso império ministerial em vez de edificando o reino de Deus. Então, nos próximos pouco tempo, eu quero entrar nesse assunto aqui. Se você está fazendo anotações sobre liderança, alunos, fiquem prontos, porque chegamos aqui. Acho que estamos na próxima tela agora. Você está edificando um império humano, até ministerial, até para Deus, ou você está edificando o reino de Deus? Eu vou dizer de alguma coisa. Isso, hoje à noite, por enquanto pelo menos, é uma palavra mais voltada para liderança. No final, vamos incluir todo mundo, mas agora é uma aula sobre liderança. Qual é um sinal? Quais são alguns sinais significativos de um construtor, edificador de impérios em vez do reino de Deus? Nosso império, até ministerial. Pode jogar aqui. Quando o seu foco muda de alimentar as ovelhas para usá-las para os recursos que eles têm, é grande problema. Eu vejo esse problema muito aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas eu vejo isso grandemente aqui no Brasil. Em algumas denominações, isso é um grande problema. E o povo, da congregação ou da igreja, se tornam recursos para a liderança, para cumprir os sonhos e a visão da liderança. E não é só seu dinheiro, mas inclui seu dinheiro.
até Jerônimo estava dizendo, esse conceito de igreja e congregação da igreja matriz, com todas as congregações dando os dízimos, as entradas, realmente todas as entradas para a igreja matriz, que fica no final construindo um grande e lindo prédio, em grande parte das rendas de outras congregações. Isso é sinal de um problema. Quais são outros? Coloca pressão de produção na equipe e na congregação. Gente, eu sei. Eu sou um líder, no sentido que estamos envolvidos em vários ministérios em nossas vidas. Eu estou falando de todas essas coisas de experiência, não são coisas teoréticas. Já vimos isso, já experimentamos isso. Quando alguém fica colocando pressão, você não está sacrificando suficientemente para esse ministério. Você pode fazer mais. Você deveria fazer mais. Qual é a outra? Excessivamente preocupado com sua imagem pública. Ou, isso é do líder. Eu já experimentei isso, alguém dizendo, olha, você vai na frente, você faz essa coisa difícil porque eu não quero ficar envolvido com isso. Pastores, líderes cristãos, é muito comum que ele tenha aquela pessoa que só trata com as coisas difíceis. Se precisa demitir alguém, manda, aquela pessoa vai fazer. Eu não quero mexer com isso. Para as pessoas que entendem inglês, chamamos isso a hatchet man. A pessoa que faz o trabalho sujo que ninguém mais quer fazer. O que mais temos? Eu quero dizer outra coisa sobre excessivamente preocupado com sua imagem. Isso inclui, literalmente, sua imagem na placa de tudo. Literalmente sua imagem. Gente, eu já passei igrejas, denominações grandes aqui, com um papelão, imagem de tamanho verdadeiro, feito de papelão do fundador. Seja bem-vindo para a nossa igreja. Você precisa colocar sua imagem na frente de tudo? Isso é um pouco estranho. Isso revela que alguma coisa não está certa. Transfere a culpa para os outros quando tem um problema. E, ao contrário, acho que é o próximo. Não, pode deixar aqui. Mas pode. Deseja rápida realização dos objetivos do ministério e toma crédito pelos sucessos, embora muitas pessoas estivessem envolvidas no processo. Quando tiver problema, é culpa de outra pessoa. Quando realizamos sucesso, eu sou o líder. Eu sou o cara. Vocês estão sorrindo. Eu sei que as pessoas que... Alguns de vocês são assim. O que ele está... Deve ser que não estou entendendo ele certamente. Outras pessoas estão fazendo isso. Dá para ver quem realmente já experimentou isso. Temos mais? Isso é outra.
líderes em crescimento, aqueles líderes emergentes, líderes mais jovens que têm muito potencial, eles ficam saindo do ministério. Por quê? Porque não tem lugar para eles. Frequentemente, porque o líder, eu gosto disso. Quando um líder é bem seguro, o que ele faz com o líder, o jovem com muito potencial? Até é piada. Oh, você tem tanto potencial, eu vou te enviar para seminário 3 horas daqui, para ser treinado. Estão me entendendo? Porque ele é tão inseguro. Olha, essa pessoa, esse jovem podia até tirar muita atenção de mim. Acontece sempre. Você sente que algo não está certo espiritualmente na igreja, mas você não consegue identificar o que é. Parece que o líder está dizendo as coisas certas. A igreja provavelmente está crescendo. Mas se o líder não reconhecer esse pecado de edificar seu império, aquela igreja vai encontrar futuramente uma crise grave e provavelmente vai cair ou ser dividida. Gravemente. E muitas pessoas fiéis, seguindo Deus com o coração, vão ficar bem feridos no coração. Já vi isso tantas vezes. Muitas daquelas pessoas não saem da igreja e não entram em nenhuma igreja de novo. Todo mundo nessa sala entende aquela situação. Conhece alguém assim, ou conhece uma situação assim. Eu morava 9 anos aqui em Garanhuns, eu já experimentei isso várias vezes nessa cidade, vendo isso acontecer. No raiz do coração, eu acho que é aquela pessoa, ou aquela líder realmente está edificando o seu império em vez de edificar o reino de Deus. É meu ministério. Qual é o nosso exemplo bíblico? O melhor exemplo bíblico disso é Rei Saul e Davi. A coisa interessante, como Saul, como falamos no início, uma de nossas lemas de início é melhor terminar bem do que começar bem. E a verdade é, Saul, ele começou bem. Foi bem humilde, foi ungido, escolhido. Foi bem humilde. Ele nem queria assumir aquela responsabilidade. Foi tímido, na verdade. Começou bem, mas não terminou bem. E temos essa passagem. Vamos para 1 Samuel. Isso não está na tela. 1 Samuel 13. Isso é a maior passagem que realmente vamos falar hoje à noite. Vamos passar isso um pouco mais rápido aqui. Estou atento da hora. Onde estamos? Acho que versículo 8. Versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 13. Vamos começar no capítulo 8. Ok, o que estava acontecendo aqui? Versículo 8 de 1 Samuel 13. 1:3. Ok, o Saul foi com o exército de Israel. Ele estava pronto, preparando para entrar nessa batalha. Mas Samuel, que foi o profeta naquela época, realmente o juiz e profeta, ele disse para Saul estava querendo fazer esse sacrifício ao Senhor antes de entrar na batalha. Estava querendo colocar Deus no primeiro lugar antes de entrar nessa batalha
de guerra. Então, Samuel diz para ele, vá para Gilgal e espera lá por mim, eu vou fazer o sacrifício, porque foi para o profeta fazer. O rei não foi permitido fazer isso. Então, Saul ficou lá em Gilgal, é Gilgal em inglês, Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então, eles estavam em frente desse outro exército grande, esperando por 7 dias, por Samuel chegar. Finalmente, o 7º dia chegou. Isso foi o 7º dia. Não foi o 6º dia, foi o 7º dia. Ele esperou 7 dias, como ele foi mandado, mas Samuel ainda não chegou. Não sei, foi 9 horas pela manhã, meio-dia, quem sabe, mas Samuel ainda não chegou. Então ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou ainda. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, estavam começando a sair por causa de medo. Então, Saul disse para ele mesmo, puxa, eu preciso fazer, eu não posso esperar mais por Samuel. Samuel ainda não chegou. Então ele ordenou, traga-me holocausto, provavelmente a vaca, né? O sacrifício de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, o que aconteceu? Samuel chegou. Foi no mesmo dia. Estão entendendo? Não foi 4 dias, 5º dia, 6º dia, 7 dias. Até foi o dia certo de esperar, mas ainda antecipou um pouquinho demais a chegada de Samuel, o momento certo de Deus. Estão entendendo isso? Só foi 1 hora, talvez só 1 hora. Esperou por 7 dias, mas não podia esperar mais 1 hora. E perguntou a Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando viu os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, então agora ele está falando mal do Samuel no rosto dele. Realmente está dizendo, cara, foi sua culpa. Você atrasou. Atrasei? Não é o 7º dia? Que os filisteus estavam reunidos e pensei, agora os filisteus me atacarão. Eu não busquei o Senhor. Agora ele é tão fiel agora. Eu estava querendo buscar o Senhor, mas você atrasou. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse, enfim, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor deu. Deu você, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Você está pegando isso? Ele perdeu o reinado dele, porque ele não conseguiu esperar mais 1 hora, ou um pouquinho mais, pelo profeta para chegar. E sabe de alguma coisa? Ele não tinha segunda chance. Deus não deu segunda chance. Meu Deus. Ok, então qual é o sinal? Alguns sinais de Saul, ele começou bem, mas realmente ele se tornou um edificador do império dele em vez do reino de Deus. Que podemos aprender dessa história. Ele não esperou no Senhor, lembra? Esperar, preparar, receber, ele não esperou no Senhor. Ele não esperou por Samuel. Ele desobedeceu ao mandamento. Ele mentiu para Samuel, mas depois ele culpou os seus soldados. Foi a culpa deles. E no final das contas, ele não se arrependeu verdadeiramente, que você pode ver
no resto da história. No final das contas, ele estava mais preocupado em manter o seu reinado do que liderar o reino de Deus sob a benção de Deus. Mentiu, estava tentando se proteger. Mas no outro lado, por outro lado, temos Davi. Vamos passar um pouco mais rapidinho, não mais rapidinho, mas vamos passar essas. Isso temos slide sobre Davi, porque eu quero que vocês entendam o que é a diferença aqui. Sinais de Davi como construtor ou edificador do reino e a mentalidade e o coração como foi diferente. Temos alguns esperar. Como ele esperou? Ele não procurou reconhecimento. Oh, meu Deus. O que foi a vida de Davi antes de conhecer qualquer coisa sobre Davi? O que ele estava fazendo? Cuidando dos ovelhas. Onde? Onde? Bem longe no campo. Tão longe que nem o pai chamou ele para passar em frente de Samuel, o profeta. Foi bem longe, na distância. A responsabilidade de pastorear o rebanho aqui foi a pior responsabilidade que você podia dar para alguém. Foi a coisa menor, mais desprezada. Ele estava lá fazendo o quê? Frequentemente ele estava... realmente vamos chegar nisso. Ele estava cuidando o rebanho do pai. Ele não estava procurando nada de reconhecimento. Ele não tentou provar aos outros as suas habilidades ou potencial. Quando Saul estava ficando louco e alguém estava... chama alguém para tocar música. Quem foi chamado? Ele foi chamado, ele não... eu posso fazer isso? Então manda mensagem para o rei, eu estou bem nisso. Na verdade, eu pratiquei bastante com os rebanhos, mas eu fiquei um pouco chateado com o rebanho agora. Eu gostaria de tocar em frente de alguém um pouco mais importante. Preparar. Naquele processo de preparar, ele desenvolveu as suas habilidades. Ele estava lá tocando. Mais do que tocando, o que mais ele estava fazendo? Qual habilidade ele também estava desenvolvendo lá naquele campo? Árvore. Olha, aquela manga pouco alto. Vou tentar de novo. There you go. Estava praticando, até o ponto que ele fez o que com aquela coisa? Não, até antes disso. Até leão. Urso. Isso é bastante. Então, quando chegou aquele gigante, ele só um pouco maior. Eu já fiz isso. Ele passou o processo de preparação. O que mais temos aqui? Receber, e finalmente, no final das contas, ele recebeu o reino de Deus. Ele não conquistou o reino. Foi entregue a ele. Foi entregue a ele. Então, seja o nosso rei. Foi com ajuda, primeiramente, né? E depois de 7 anos disso, o resto dos tribos. Você não estava liderando o exército, então seja o nosso rei também. Foi convidado para ser o rei. Não conquistou, ele recebeu. E isso é a coisa mais linda aqui, que o pastor vai dizer, coisa mais linda. É isso. Ele governou como um herdeiro. O que significa isso?
Como podemos... Sim, obrigado. Como podemos... O que ele sempre falou várias vezes, ele manteve uma humildade, sempre dando glória a Deus. Ele frequentemente dizia que temos essa escrito nos Salmos e tudo isso. Quem sou eu que Deus deveria me dar? Que Deus deveria me dar tudo isso? Quem sou eu? Por que Deus me deu tudo isso? Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Gente, ele já fez um monte de coisas antes de receber o reino, mas ele manteve aquela atitude: eu não mereço nada. Quem sou eu que Deus me deu tudo isso? Isso é governando, administrando como herdeiro. Ele podia ter dito, pode voltar, podia ter dito facilmente: Saul matou 1000, eu matei 10.000. O povo estava cantando isso para ele. Não sabe aquela música, pastora? Saul matou 1000, Davi 10.000. Quem sabe? O povo estava cantando isso, não? Eles criou uma música sobre Davi. Olha como o povo me gosta. Olha minhas vitórias de guerra. Eu ganhei. Isso, eu sou rei. Agora, deve prestar atenção. Mas ele tinha aquela atitude de herdeiro. Quem sou eu que Deus deveria me dar tudo isso? Até quando o filho dele, mais que tentou, na verdade, tirou o reinado dele, o que ele disse: não é meu, realmente é de Deus. Se for o propósito de Deus, Deus vai passar o reinado para ele. Ele não se defendeu. Até o ponto de entregar a igreja para outra pessoa que não mereceu, que não tinha coração certo. Isso é coração de herdeiro. E é muito forte. Porque no olhos de Deus, quem é o maior? Agora chegamos para a nossa mesma palavra de hoje à tarde. Então eu falei com o pastor Júlio: essas palavras é a mesma palavra, essas 4 palavras desse fim de semana. Então ele disse durante o janta: então você combinou com Jerônimo? Não combinamos nada. É a mesma palavra. Marcos, acho que você tem Marcos aqui. Marcos 10, mesma história, só outro evangelho. Deus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Gente, vou terminar isso, vamos falar sobre. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Essas são as mesmas palavras de ontem à noite, né? Paulo estava só repetindo isso quando ele disse: eu me fiz, eu não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos. Ele só estava repetindo as palavras de Jesus. Mas a tristeza, igreja, e para mim a maior tristeza que temos na igreja é que não é assim. Jesus disse:
Mas não será assim entre vocês. Mas é muito demais. Muito, muito, muito demais. A liderança da igreja é exatamente com a mesma mentalidade do mundo. Eu sou chefe. Cara, você é de disciplina 6 meses. Tem lugares para fazer isso, mas acho que isso é bem abusado. Na verdade, eu nunca experimentei isso até chegar aqui no Brasil. Eu nunca vi esse negócio. Eu estava cristão 25 anos, alguma coisa, antes de chegar no Brasil. Eu nunca vi isso acontecer. Aquela cara, você é de disciplina 6 meses. Eu nunca vi isso lá. Na minha vida. Tem algo errado aqui com aquela. Quantas vezes eu vi isso? Que o pastor, ele está pregando aquele dia. E no momento, sem falar, sem avisar nada de ninguém, ele disse, então vamos fazer isso. Deus me falou, e vamos fazer essa, em 6 meses vamos fazer isso. E agora, eu já vi tantas histórias sobre isso. E depois disso, toda a igreja, toda a administração, todas as pessoas, empregos, empregados da igreja, funcionários da igreja, temos que se organizar, mudar completamente outra coisa, porque ele falou isso no púlpito. Para mim, isso é abuso. Para mim, isso é forçando minha autoridade de maneira que não é saudável. Só mostrando que eu tenho poder para fazer isso, a autoridade, e você precisa obedecer. Isso é abuso de autoridade para mim. Deus falou comigo, vamos fazer isso. Gente, você não é Moisés. Isso não é época do Velho Testamento. Não precisamos de Moisés para subir na montanha e esperar, cuidar o que Deus vai falar com a gente. Todos nós temos o Espírito Santo. E você não tem a consideração como líder para incluir os líderes na sua igreja em decisões assim, é abuso de autoridade. O mundo e até a igreja, gente, escute bem, o mundo e até a igreja está esperando por uma geração de líderes que tenham o coração do bom pastor. Até a igreja está esperando por isso. Porque muitas igrejas não experimentam isso. Muito povo, ele é pastor, então, vou ficar na, ok. Posso dizer alguma coisa rapidinho? Eu já ouvi falar tanto sobre a visão, que não aguento mais aquela palavra. Isso é a visão. Isso é nosso método. Cada igreja tem que replicar isso exatamente assim. Não pode desviar de uma. Isso é nossa visão. Gente, Deus não fica impressionado com nossa visão. Para mim, escuta bem, quando o coração está certo, o método e a visão não importa tanto. Sabe de alguma coisa? É possível criar um método ou a visão que realmente funciona. A igreja cresce. Mas isso não produz resultados. Mas isso não é garantia que o coração
está certo. Já sabemos disso. Eu não estou dizendo que o seu coração está errado. Pode ser. Mas números... É claro que o crescimento de uma congregação, de uma igreja local, não é prova suficiente que aquela liderança é saudável. Gente, é fácil congregar multidão. É nossa missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos, não congregar a multidão. Não para criar mais um show gospel. É fácil. A liderança de Jesus é mais como isso. Ele disse o que? Tem que ser escravo de todos. Eu sou um pouco de economista. Só uma coisa rapidinho que a função que funciona assim. Matemática é assim. Quem fez matemática aqui? Alguém tem? Quem gosta de matemática? Ok. Então, essa função é uma coisa de matemática, né? Liderança mundana pode representar assim. Vamos supor que liderança tem a medida de 1 a 100. Se você tem um nível de liderança de 10, é uma coisa. Você tem a capacidade de liderança de 20, isso é ainda maior, né? Então, cada vez mais é maior. Eu sou um líder melhor, bom líder cada vez melhor, 50, 60, então é mais e mais e mais. Você cresce. Quando você está crescendo na sua capacidade de liderança, você fica bem conhecido, você fica com nome grande, você é grande. Mas Jesus não disse isso. A função é mais como isso, com aquela fração de 1, ele coloca 1 em cima. Então, vamos supor que aquela 10 é seu nível de liderança. Então eu sou 10. Mas se ele coloca isso nesse tipo de fração, ele coloca aquela 1 em cima de 10, em qual é o resultado? 0,1. Ok, o que isso significa? Que você passou um pouco tarde para essa lição de matemática. Então, significa isso. Quanto maior você tem a capacidade de liderança, menor você se torna. Estão pegando um pouco agora? Então, eu quero ser um líder de 50, ok? Você significa que você vai ficar bem pequenino. Quanto maior capacidade você tem de liderança, você vai ser cada vez menor. Isso parece um pouco como as palavras de Jesus, quando ele disse, quem quer ser o primeiro, tem que ser o maior, tem que ser escravo, até escravo de todos. Deus coloca nosso entendimento de liderança cabeça para baixo. Quer ser o maior, grande líder? Servo de todos, escravo de todos. Porque no final das contas exige esse mito. Nossa última slide, acho que penúltimo slide. Pode avançar. Desculpa. Só resumindo aqui, isso parece igual com João Batista, né? Que disse, é necessário que ele cresça e eu faço o quê? Acho que ele entendeu esse princípio. E à medida que crescemos em liderança, na verdade, nos tornamos menos, pois estamos cada vez mais escondidos em Cristo. Que as pessoas estão vendo cada vez mais Cristo e menos de mim. Agora, porque existe esse mito, isso vale a noite inteira de palavra aqui. Eu li essa citação recentemente, esta
completamente transformando minha mentalidade, meu entendimento de liderança. É isso. Aqui está uma verdade raramente entendida. Ninguém é chamado por Deus para ser um líder. Apenas um seguidor. E o melhor que um seguidor, melhor será o líder. Por que isso é tão importante entender? Tem tanto ênfase agora em liderança até na igreja. Acho que estamos pegando isso um pouco do mundo de negócios. É uma indústria agora de livros de liderança. E estamos pegando coisas de negócios e aplicando bem para a igreja. Às vezes, sim. Mas tem quase essa pressão agora para ser o melhor líder você pode ser. Então, para ser o melhor líder, tem que criar esses alvos anuais. Ok, eu vou ler 12 livros. Eu vou ouvir 20 podcasts. Eu vou seguir essa cara. Eu vou assistir pelo menos 20 vídeos de YouTube de essa pastor bem conhecido. Então, eu vou me esforçar para ser o melhor líder possível, mas existe só um pequeno problema. Deus não está dizendo que quer que você seja um líder melhor. Ele está dizendo, eu quero que você seja o melhor seguidor possível. Jesus ainda está dizendo, siga-me. Ele não está dizendo, lidere para mim, por favor. Ele já é o líder. Ele já está nos liderando. Ele está dizendo só, siga-me. E isso nunca muda. Não é só o nosso chamado de salvação. É nosso chamado para cumprir tudo que Ele tem por nós. Siga-me. Eu quero que você seja o melhor seguidor possível. Está completamente revolucionando meu entendimento de liderança. Então, por que colocamos essa pressão? Eu quero ser o líder. Eu não estou cumprindo essa. Está dizendo, apenas me siga. E você vai cumprir o chamado que você tem. Que eu tenho para você. Na verdade, porque eu não sou brasileiro, eu tenho um pouco de direito para criar palavras em português. Vai me dar essa liberdade? Porque não existe uma palavra certa para descrever isso. Mas eu entendo que temos essa palavra liderança. Que tem foco no líder. Liderança. Então eu criei essa palavra em português. É chamado seguidor-ança. Em vez de líder ser liderança, eu quero ser seguidor-ança. Vocês acham? Faz sentido? Eu não vou ficar tão preocupado com a liderança, mais que seguidorança. Porque é isso eu acho que Deus tem na mente dele. Então vamos colocar isso. Chave de boa liderança é boa seguidorança. Quer ser o melhor líder possível?
Seja o melhor seguidor possível de Deus. Gente, Deus é simples, né? Deus não é complicado. Aleluia. Shatarabaka satarabaka shatarabaka satarabaka shatarabaka satarabaka shatarabaka 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 satarabaka shatarabaka Shitya tarabaka shatarabaka shatarabaka satarabaka Hallelujah. Shotarabaka satarabaka. Equipe pode subir. Shatarabaka satarabaka shatarabaka shatarabaka satarabaka shatarabaka satarabaka shatarabaka. Qual a música? Já está pronta? Obrigado, Senhor. Pode ficar sentado ou pode ficar em pé. É sua escolha. Vamos louvar o Senhor há pouco aqui. Obrigado, Pai, por tua palavra. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Não é de mim. Tem nada de mim. Eu quero ser herdeiro, Pai. Quero ser seguidor, Senhor. Eu quero ter ouvidos para ouvir o Espírito, olhos para ver o que o Espírito está fazendo, só para seguir Jesus. Kashatarabaka satarabaka shatarabaka satarabaka.